Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Special Care. E o nosso convidado do mês de fevereiro é graduado em Psicologia pela Universidade Veiga de Almeida e mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação pelo Centro Universitário Carioca. É empresário, terapeuta e palestrante. Depois do diagnóstico dos filhos, passou a atuar no cenário do autismo no Brasil, se tornando um dos fundadores da Academia do Autismo. Com essas credenciais, Fábio Coelho é o nosso entrevistado do mês no Espectros. Então, Fábio, muito obrigado por você ter topado aqui participar do Espectros. Falei um pouco aqui brevemente sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é o Fábio Coelho? Obrigado, Thiago. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O podcast da revista Autismo, eu sei o quanto é uma referência no Brasil e com certeza é um prazer estar aqui contribuindo para a disseminação de conhecimento na área e contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu trabalhava, Thiago, fiz uma mudança na vida pessoal do Rio Grande do Sul, meu estado natal, para o Rio de Janeiro em 2009, e eu vinha quando eu passei num concurso para a Marinha do Brasil, então eu trabalhava com a psicologia numa outra área completamente diferente, fazendo treinamentos para pilotos, controladores de voo, treinamentos de redução de estresse, já trabalhando com análise do comportamento aplicada, mas numa área organizacional, visando a segurança aérea. E aí eu recebi, assim como muitos, né, que hoje trabalham na área do autismo, né, que entraram nessa área por uma questão pessoal, eu recebi uma ligação. Um dia eu estava até saindo para um voo da Marinha e recebi a ligação da minha esposa contando que tinha saído de uma consulta, né, e que tinha sido levantada essa possibilidade de autismo. Nosso filho, ele estava com recém-completado 2 aninhos. E a partir daí, então, a gente foi procurar as avaliações, né? E aquela época era bastante difícil, né? Há 11, 12 anos atrás. E depois de um tempinho a gente conseguiu chegar no diagnóstico do Guilherme, e o diagnóstico dele primeiro me fez refletir o quanto as graduações não ensinam nada sobre autismo. Eu, apesar de já estar na área da saúde, né? Como psicólogo, não sabia absolutamente nada sobre TEA. Fui pesquisar e passei pelas mesmas dificuldades que a maioria dos pais passam, e a partir então dessas dificuldades, né, eu comecei a migrar os meus estudos todos para a área do autismo, tanto buscando capacitação para atuar em consultório, quanto para ajudar meu filho, quanto para depois fazer capacitações na área. E a partir disso, depois eu saí da Marinha e me dediquei exclusivamente à área do autismo, né? Então eu costumo brincar que depois do diagnóstico do meu filho mais novo também veio, então eu tenho 2 filhos no espectro autista, nível 3 de suporte. Eu costumo brincar que eu vivo o autismo, então, 24 horas por dia, na área da saúde, nas clínicas, na área da educação, com os cursos da Academia do Autismo, e em casa também com os meus 2 filhos, né, que são a minha principal fonte de aprendizagem. Fábio, você falou bem no começo que você é natural da cidade de Rio Grande, e eu queria saber de você como é que foi a sua formação enquanto pessoa vivendo nessa região do Rio Grande do Sul, como é que foi a sua infância, quais são as memórias que você tem aí? As memórias são as melhores possíveis. Eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido de ter uma base familiar muito forte, um estado que passou, né, recentemente por algumas dificuldades, e é um estado que tem laços muito fortes de tradições, de cultura, de união entre o povo, e a minha família sempre foi uma família muito... minha avó teve 13 filhos, né, minha avó materna, que é a avó gaúcha, né, então os tios, né, que nos criaram juntos com os meus pais, as famílias sempre se reuniam nos finais de semana, então eu tive todas as necessidades infantil, né, bem satisfeitas, amizades, um desenvolvimento salutar, apesar de não ter uma condição econômica, né, privilegiada. Sempre estudei em escola pública, nunca me faltou nada e eu sempre tive tudo aquilo que uma criança precisa ter para se desenvolver. Então são muitas boas memórias, e eu sempre tive esse perfil, Thiago, de empreender. Eu sempre fui uma criança que eu liderava um grupo de primos que era menores do que eu, alguns anos
menores do que eu. Eu sempre lembro da minha infância enquanto criatividade, de pensar em coisas fora da caixa, criar projetos. Eu já tive na infância, né, banda de música, escola de teatro, fazia caça ao tesouro pelo bairro. Então sempre inventava coisas, né, junto com meus primos. E isso ficou um pouco apagado durante uma fase da minha vida por conta da profissão de militar, né? Eu fiquei 13 anos na Marinha, e a Marinha limita, logicamente, né? O perfil do militarismo limita essa criatividade. Você tem que cumprir aquilo que você é obrigado a cumprir, né? Tem muitos pontos positivos, mas é a forma da organização das Forças Armadas nessa tradição. Então essa criatividade ficou um pouquinho escondida, e quando eu saí da Marinha, eu me senti mais livre de novo para criar. Então eu gosto muito de empreender e me encontrei enquanto pessoa, profissionalmente, na área do autismo futuramente. É como se eu tivesse voltado a fazer aquilo que na infância eu fiz muito, e me sinto muito bem sendo criativo e buscando empreender na área. E por que você escolheu estudar psicologia? Então, eu não foi por conta do autismo, né? Eu escolhi a psicologia antes. Lá no Rio Grande do Sul, eu entrei numa graduação lá na Federal de Rio Grande em geografia, muito visando a carreira militar, porque a geografia tinha possibilidades de atuação na carreira militar, de crescimento, né, para a carreira. E quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, foi não tinha faculdade de geografia na região, aqui na região dos lagos. E aí eu fui escolher então uma nova graduação, e eu sempre me encantei pela psicologia. Minha mãe é psicóloga, meu irmão é filósofo, minha irmã é assistente social. Então essa área do conhecimento humano, de entender de pessoas, do autoconhecimento, da promoção de bem-estar, de entender, né, quem nós somos, para onde nós vamos, essas questões sempre me tocaram. Eu sempre gostei disso desde pequeno. Então eu me encontrei na graduação de psicologia. A psicologia é uma ciência apaixonante, e desde que eu comecei, eu não parei mais de estudar psicologia. Gosto muito da psicologia. Acredito que a formação da análise do comportamento dentro da psicologia, ela é essencial, né? E o psicólogo, ele tem uma base para um entendimento comportamental que vai além da parte técnica da aba. Então, assim, foi um amor à primeira vista, né? Quando eu entrei na psicologia, entrei de cabeça mesmo, e fui um dos alunos com certeza mais dedicados durante a graduação. Um pouco antes você falou brevemente, na verdade, em vários pontos sobre a sua carreira militar, e você falou inclusive sobre a questão da criatividade, o quanto você pôde exercer sua criatividade depois. Mas eu queria te perguntar muito sobre esse período em que você fez parte da Marinha, em relação a essa experiência, e quais foram os principais ganhos que você acredita que você teve na sua vida a partir dessa sua experiência de 13 anos no serviço militar. Eu sou muito grato à Marinha, sem clichê nenhum. Eu sou muito grato mesmo. E eu tenho a minha. Eu sei que é um espaço científico, né? Mas eu tenho a minha fé, e eu acredito que tudo me preparou para o que eu faço hoje. Inclusive, a Marinha, eu entrei na Marinha nos Fuzileiros Navais. É um concurso onde existe uma tropa especial da Marinha, e é uma tropa considerada a mais preparada, com um nível de exigência muito grande, né? Então, os cursos iniciais me exigiram muito de mim, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E isso, essa questão do militar, de união, de acreditar em si mesmo, de superação, de que missão dada é missão cumprida, né? Algumas frases de impacto, como não pergunte se somos capazes, dê-nos a missão, né? Então, missão dada é missão cumprida, essa coisa que a gente acaba passando dentro do ambiente militar, tanto primeiro de acreditar em si mesmo, de enfrentar os desafios da vida, e segundo, de construir laços muito fortes e duradouros, né, um espírito de companheirismo que permeia, né, as Forças Armadas. Isso eu guardo para minha vida toda. Guardo hoje como líder de mais de 100 colaboradores nas empresas, que eu tento trazer justamente esse laço, né, de que eles podem contar comigo mesmo nos momentos difíceis, né? Eu não sou um tipo de líder que na primeira dificuldade vai romper um laço e mandar um colaborador embora. Eu tento trazer esse espírito, né, e essa cultura para dentro do trabalho também, quanto enfrentar os desafios da vida, que são enormes, né, tanto na área
do empreendedorismo quanto na vida pessoal, com os meninos, com a dinâmica de uma família típica, né? Esses aprendizados da Marinha me trazem muito, 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 muito mesmo, assim, sabe? O período da Marinha trouxe isso, trouxe muitos amigos, muitas amizades que eu guardo para a vida toda. Agora mesmo, no final de semana, eu fui na formatura de um amigo da Marinha que eu conheci e vivi durante muitos anos na Marinha. Então, eu acho que esses são os dois grandes pilares de aprendizado que eu tive na Marinha, além do conhecimento técnico. Eu pude aprender muito com bons líderes, e um especial que foi o psicólogo que eu atuei como auxiliar dele durante muitos anos na área da psicologia, e aprendi muito sobre a psicologia do ponto de vista de promoção de bem-estar, prevenção de estresse, relacionamento, habilidades sociais. Eu fazia treinamentos baseados na análise do comportamento, que são em voos simulados, justamente para simular situações de risco, para ver a tomada de decisão da equipe, para ver a comunicação da equipe, melhorar essa comunicação e essa tomada de decisão para prevenir acidentes. Então, com certeza, o impacto disso foram muitos acidentes evitados, que a gente não consegue contabilizar, mas muitos acidentes evitados, muitas vidas preservadas por conta desse trabalho. Então, eu sou muito grato, foi uma decisão difícil a saída da Marinha, eu tenho laços e vínculos até hoje. A equipe que eu jogo futebol toda semana é a equipe da Marinha, eu continuo recebendo amigos da Marinha na minha casa, fui agora, né, na formatura de um amigo da Marinha em outra cidade, então continue tendo meus vínculos. Como toda instituição tem pontos positivos e pontos negativos, né? A gente passou por um período aí foi um período bastante reflexivo para a função das Forças Armadas, inclusive questões políticas envolvidas, né? Então é lógico que eu tenho a minha opinião em relação a algumas questões que não necessariamente são questões que a instituição tem muitas vezes, mas eu considero muito positivo e sou muito grato à instituição por todo o aprendizado que eu tive. Certamente o autismo é um componente fundamental na sua trajetória, especialmente para o que você faz hoje, né? E você falou na introdução sobre o diagnóstico dos seus filhos, e eu sempre pergunto isso para os entrevistados, porque muitas vezes existe uma memória das pessoas que até é um pouco diferente do que é dito em muitos lugares. Então eu queria te perguntar, o seu primeiro contato com o tema autismo foi com os seus filhos ou você se recorda de ter ouvido falar sobre autismo antes dos seus filhos? Então, eu tive uma aula sobre autismo que eu me recordo na graduação. A gente não teve nenhuma disciplina na graduação, não tivemos nenhuma matéria mais aprofundada, nem sobre educação inclusiva, né, ou pessoas com deficiência, eram disciplinas eletivas. Então era opcional, eu não fiz essas disciplinas. Eu lembro de uma aula sobre autismo, que foi até pela cultura aqui do Rio de Janeiro, né, dentro da psicologia, que é uma cultura muito psicanalítica, foi sobre um viés psicanalítico. E então eu não nem lembrava muito sobre a temática, e fora da área da psicologia, fora da faculdade de psicologia, eu não lembro de ter ouvido falar na temática nessa época. A gente está falando aqui de 2011, 2012, então eu não lembro. Eu lembro de uma discussão que depois que eu comecei a estudar um pouquinho o autismo, já no último semestre da graduação, de uma discussão sobre um trabalho, mas não era sobre autismo, mas como eu estava começando a entender a área, e aquilo me afetou bastante, que era uma discussão sobre esquizofrenia, sobre um profissional que tinha um filho que foi diagnosticado com esquizofrenia e que os estudantes estavam criticando o pai por essa condição do filho, como se algo fosse essa busca, né, pela explicação das psicoses na vida familiar, sabe? Isso na época eu lembro muito porque eu entrei nessa discussão, né, trazendo questões de hereditariedade, questões para além do psiquismo, né, e foi uma discussão um pouquinho mais acalorada. O que eu lembro da graduação foi isso, né, e realmente todo o conhecimento sobre autismo veio depois. Então, o autismo não era tão divulgado na sociedade como é hoje, e acredito que hoje, nas próprias graduações, o tema já é bastante divulgado, porque eu mesmo participo de várias bancas de monografia atualmente, né, pelo menos 3, 4 todo semestre, e tem muitas monografias já sobre a temática dentro das graduações, mas na época a realidade era outra.
Aqui no Spectros, eu trago muitos entrevistados até mais antigos de comunidade, pessoas que tiveram o primeiro contato com autismo no final dos anos 70, início dos anos 80. E quando a impressão que eu tenho é que quando eles olham para as pessoas que vieram depois, eles têm essa perspectiva de que o cenário do autismo já estava muito mais desenvolvido do que naquele período. Mas como você mesmo descreveu, é de uma trajetória de uma época, mais ou menos a mesma época que eu também tive o primeiro contato com o tema autismo, eu comparo o início da década de 2010 com a metade da década que a gente está vivendo agora e é muito diferente, né? Então, talvez para quem chega na comunidade agora, em 2025, também não tenha perspectiva de como eram as coisas na década de 2010. Então, eu queria que você descrevesse sobre a complexidade e o que você conseguia encontrar de informações sobre o autismo, não só na internet, mas localmente onde você vivia. Onde estava o Fábio Coelho nesse período? Então, Thiago, só pra gente ter uma noção, assim, de quanto, logicamente, que quem veio antes, eu sou muito grato a quem veio antes, porque a gente aprendeu muito, né? E com certeza essas pessoas tiveram ainda mais dificuldade, tiveram que desbravar muito. Mas, logicamente, que a partir do momento que eu entrei no mundo do autismo até hoje, a gente vê, assim, concordo plenamente com você, essa evolução. Então, só para ter noção, assim, para contextualizar as pessoas que entraram nesse universo depois, mais recentemente, quando eu fui procurar o diagnóstico do meu filho, eu não encontrei nenhum profissional para me auxiliar. Nenhum. Então, eu tive que sair daqui do interior e ir para o Rio de Janeiro, aguardar 6 meses, uma consulta com uma profissional para conseguir fazer um trabalho que era aquela profissional que os pais procuravam, né? Então, neuropediatria na época era muito difícil. Em relação à intervenção, a tratamento, não existia no estado do Rio de Janeiro, no estado todo do Rio de Janeiro, nenhuma clínica de intervenção ABA. A gente tinha de floor time, que era uma metodologia usada em algumas clínicas na capital, tinha o Sunrise, uma metodologia criada por pais dos Estados Unidos que era bastante forte aqui na época, e a ABA não existia, né? Até pelo viés, pela cultura mais psicanalítica do Estado, não tinha nenhum centro de ABA. E aí, enfim, a ciência que mais tem evidências para a população autista, para intervenção precoce, eu já conhecia a ABA, né, porque eu tinha feito estágio em terapia comportamental e cognitivo-comportamental na faculdade, trabalhava com análise do comportamento na Marinha, e não encontrei, então. E quando você encontrava textos na internet sobre a ABA, era sempre essa terceira força e sempre com um viés de que robotizava, de que era adestramento, então tinha muita crítica, até porque a ABA ainda se comportava de uma maneira totalmente de treinamento discreto, estruturado, com uso de reforçador artificial, então ainda de fato era uma ABA bastante diferente, a terapia comportamental para neurotípicos, que era o estágio que eu tinha feito na faculdade, para uma ABA que a base teórica era a mesma, mas por se tratar de uma população com deficiência intelectual ou do espectro autista, o comportamento dos profissionais era bem diferente, né? A gente não tinha nem a lei ainda, né? Pode ser considerada a política de proteção dos direitos das pessoas com TEA, né? A lei Berenice Piano, né? Que é de 2012. Então, assim, direitos básicos como saúde, educação, né? Assistência social, a gente não tinha, era uma luta muito grande para os autistas. Essa lei, a gente tem que bater palmas para Berenice Piano e para toda a equipe, né? Que participou também, né? O senador, foi o senador Paim também, porque essa lei, ela mudou o cenário do autismo no Brasil e abriu portas para tudo que veio depois, né? A gente, do ponto de vista ainda de intervenção, a gente tinha que lutar, se a gente fala que hoje a gente tem que lutar com planos de saúde, naquela época, algumas terapias não eram autorizadas, outras terapias, elas tinham um limite anual de sessões, né? Que, se eu não me engano, era 48 sessões, enfim, era o máximo que podia fazer dentro de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, o máximo que você podia fazer era essa quantidade de sessões por ano, tinha um limite anual. Isso só caiu recentemente, se não me engano, foi em 2018, 2019. Né? Então a gente não falava ainda de rol da ANS, né? A gente falava de, poxa, eu preciso fazer uma carga horária maior. A gente não falava ainda se dentro da psicologia o profissional precisava ser especialista em algo. Não.
A gente lutava basicamente para conseguir fazer uma carga horária com um profissional que muitas vezes não tinha nem graduação. Graduação não tinha nenhuma especialização, ou recém-formado, né? Então, do ponto de vista de intervenção, era muito desafiador. Do ponto de vista de inclusão escolar, ainda não existia a lei brasileira de inclusão. Depois da lei do autismo, né, a gente teve algumas melhorias no sentido de garantia, né, de não negar matrícula, de acompanhante especializado, mas isso levou um tempo. E o que era muito comum nessa época, Tiago, não sei se você vivenciou isso, era pais fazerem acordo com as escolas para ou pagar um valor a mais na mensalidade, ou pagar o acompanhante, ou pagar o acompanhante por fora, para a escola. Então isso era o mais comum, era um acordo, né? Tanto que quando eu comecei a atuar, muitas vezes a gente orientava os pais a fazer isso, porque senão não conseguiam matricular a criança, né? Então a gente dizia, eu sei que não é o ideal, não existia lei ainda, mas ele precisa, seu filho está em crise, não está entrando para a escola, ele precisa ter alguém na escola. Coisa que hoje é totalmente descabível, né? A gente luta pelos direitos e orienta os pais a lutar pelos direitos dos seus filhos, né? Então o cenário era muito diferente. Do ponto de vista, Tiago, agora do ponto de vista da sociedade, eu, depois de 5 anos, mês passado eu fiz uma viagem de avião com os meus filhos. Eu fui para o Rio Grande do Sul visitar minha família e eu fui de avião. Desde a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu tinha ido só de carro. Aproveitei o período da pandemia, fui de carro e depois disso eu acabei preferindo ir de carro porque de avião eu estava tendo muito estresse com crises, né, com olhares preconceituosos, né, com falta de adaptação nos aeroportos, no avião, nas equipes, nos outros passageiros. E eu fiz até um post depois que eu fiz essa viagem de avião, porque o que eu percebi agora é uma realidade não perfeita, logicamente, mas completamente diferente da realidade de 10, 8 anos atrás. Hoje os aeroportos eles estão mais preparados, as filas estão, as filas preferenciais são muito mais respeitadas. Quando eu não precisei em nenhum momento, né, dar um carteiraço no sentido de, ó, meu filho tem isso, olha, eu preciso passar na frente. Em nenhum momento, né, no momento que eu apresentei ali, né, eu sempre tive o tratamento diferenciado, a gente entrou nas filas preferenciais, fomos bem acomodados, as equipes das companhias aéreas ofereceram, perguntaram se precisava de alguma ajuda, não vi nenhum olhar discriminatório, muito pelo contrário, né? Até porque algumas pessoas da área me conhecem, então tinha alguma pessoa que vinha, conversava comigo, outros mandando mensagem que tinham me visto, né? Mas a população geral, né, que é a população que não é da área do autismo, que não me conhece, não sabe quem eu sou, né? Tudo muito bem tratado, com muito respeito. Não tive nenhum episódio, não só durante a viagem, mas a gente passeou bastante em parque aquático, em praias. Então, os locais que a gente passeou, que a gente viajou, a gente percebe hoje uma sociedade muito mais aberta, muito menos preconceituosa. E eu, assim como muitos familiares, a gente tem um histórico, né? Nós estamos cascudos, né, de ter passado por isso, e coisas que machucam demais, de você chegar num local, você vê criança saindo porque os pais estão chamando para sair, né? Você chegar num local e ter olhares te julgando porque o seu filho está se jogando no chão, né? Pessoas trazendo soluções mágicas, né, para o seu filho falar aquelas coisas que machucam bastante, né? Ou que você está fazendo alguma coisa errada, como seu filho não fala ainda porque você não joga a bola com ele, você não dá atenção para ele, essas coisas que todos os familiares dessa época carregam na sua história, né? E que o que eu percebi hoje é uma sociedade diferente, que precisa evoluir bastante, mas bem diferente o tratamento. O que viabilizou uma viagem muito tranquila. Meus filhos não tiveram nenhuma crise, nenhum episódio que nos tirou assim do sério, nada. Foi tudo muito, tanto a ida quanto a volta, tudo fluiu muito bem, né? E então mais um reflexo desse desenvolvimento mesmo da sociedade para lidar com a neurodiversidade, né? Enquanto você falava, eu fui me lembrando, e eu concordo contigo em relação às coisas que ocorriam, principalmente aquele exemplo, né, na educação em relação ao acompanhante, e como esse cenário mudou. Eu imagino que
quando você começou e tudo que você viveu ali no diagnóstico, provavelmente foi o que te engajou também a participar do ativismo institucional, né? Porque eu sei que você chegou a fazer parte de uma PAI, né? Antes da Academia do Autismo. Sim, sim. Na verdade, o que me levou, né, a Academia do Autismo e a Clínica Mosaico, elas nasceram dessa luta pela reabertura da PAI. Eu ainda estava na Marinha e conheci um outro pai da Marinha que tinha um filho com autismo e que estava lutando pela reabertura da PAI. E ofereci ajuda e a gente começou a trabalhar juntos e organizamos um evento para a reabertura da PAI aqui de São Pedro da Aldeia. A nossa cidade não tinha nenhum centro de tratamento para o autismo, intervenção, terapias, nem no sistema público. As crianças estavam no CAPS e não era nem o CAPS infantil, só existia um CAPS, que era um CAPS global, né, para todos, né, não era o CAPS infantil. E não tinha nenhuma outra ONG, não tinha nenhum centro de tratamento, o centro de reabilitação não recebia crianças com autismo e a PAI estava fechada já há bastante tempo por alguma questão lá de que a federação resolveu fechar por alguma prestação de contas de uma antiga presidência. E aí a gente organizou um evento, na verdade foi o Simpósio Nacional de Autismo. Eu organizei e doamos o valor para a PAI. No segundo ano também doamos. Então, nesse primeiro evento, ele foi presencial, foi na própria Marinha. Eu consegui o auditório da Marinha, a gente organizou o evento na Marinha. Tiveram aqui a Anitta Brito, o Nicolas Brito, tiveram no nosso primeiro evento. Nesse primeiro evento, eles tiveram. Participação online teve da Nora Cavaco, teve de muitas pessoas que eu sou muito grato, né? Porque quando você está começando, ninguém te conhece, né? Foram as pessoas que participaram ativamente mesmo desse primeiro evento. Depois nós tivemos o segundo evento, que ainda também foi em relação à reabertura da PAI. Esse presidente depois ele não seguiu com a PAI ela chegou a reabrir nessa época, depois a PAI fechou novamente, e agora, recentemente, há 2 anos atrás, com uma nova presidência, a PAI reabriu de São Pedro da Aldeia, e eu tive o privilégio de participar, né, da reabertura, fui convidado, participei, depois no primeiro ano de reabertura também, né, eu brinco com a presidente aqui que foi a cereja do bolo, né, o que faltava na história, né, da Academia do Autismo, a PAI de fato reaberta e a gente conseguiu, a PAI está reaberta, inclusive está indo para uma nova sede agora aqui, né. Eu queria até te perguntar em relação a essa questão do ativismo institucional, porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes ele nasce da ausência do Estado e da carência financeira de famílias que não conseguem pagar por uma intervenção. Você tem essa perspectiva de alguém que passou por muitas etapas e hoje dirige um projeto, a gente vai falar, né, sobre a Academia do Autismo e a sua clínica, mas como você enxerga essa questão do custo da intervenção no contexto do autismo, de uma intervenção de qualidade no país, considerando a nossa situação socioeconômica? É de fato preocupante, porque se do ponto de vista privado, mesmo aqueles que podem pagar ou que conseguiram o direito ao tratamento de qualidade via plano de saúde, via justiça, muitos desses, Thiago, não estão tendo tratamento de qualidade. Muitos, 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 talvez a maioria, porque a gente tem uma questão séria em relação à qualidade das clínicas de intervenção no país, séria. A gente teve um boom de clínicas recente no país e esse boom não acompanhou a qualidade devida, né? Muitos acabaram abrindo clínicas por outros interesses, por necessidade, por oportunidade, e aí a gente sabe o quanto a qualidade deixa a desejar. Mas se a gente parar para pensar do ponto de vista público ou filantrópico, né, o problema é muito maior, né? A gente carece ainda de políticas públicas, de centros de tratamento. E isso sempre me deixou preocupado, porque eu sempre atuei na área privada. Como eu gosto de empreender, eu saí, como eu disse, né, da Marinha no sentido de me sentir mais livre para isso. Eu não quis, eu já tive convites para ser político, para ser secretário em algumas prefeituras, para participar, né, de projetos com cunho público, e eu nunca aceitei para não ficar de novo preso, né, querer fazer as coisas e você acaba ficando mais preso nas burocracias e em outros conflitos de interesse que muitas vezes acontecem. Então eu prefiro agir
livremente, né, no empreendedorismo, onde eu mesmo ter as minhas ideias, colocar em prática. Mas trabalhando com esse público, o que mais acontece é você fazer uma avaliação da criança, você ver o que a criança precisa e a família não poder arcar com aquela despesa. E então isso aconteceu muito. Eu fazia avaliação, eu dizia o que a criança precisava fazer, passava o orçamento, e a família, olha, Fábio, a gente não vai conseguir ficar. E aí você consegue até, né, um, dois casos fazer um valor social, mas daqui a pouco não tem mais como fazer para mais gente. Então vai chegar um momento que, infelizmente, é o que acontece. Então o que a gente fez foi sempre fazer doações para instituições e ter uma boa relação com essas instituições, justamente para poder fazer esses encaminhamentos. Porque sim, de fato, o sistema público falha ainda. E eu sou uma pessoa que sempre fui aberto ao sistema público. Sempre que precisaram de mim, independente de partido, tudo, eu vou, participo. As leis do autismo aqui do município, por exemplo, eu participei da criação, algumas eu ajudei a elaborar, inclusive. Recebo na clínica tanto do legislativo, vereadores, deputados, quanto do executivo, secretários, o próprio prefeito. Então, quem precisa, né, do ponto de vista técnico, eu estou sempre disposto a ajudar. E do ponto de vista filantrópico é onde eu me sinto mais tranquilo, porque a gente faz as doações, ajuda em eventos, ajuda a angariar fundos, e aí a gente consegue tanto ajudar essas crianças que a gente muitas vezes participa em algum momento ali da avaliação, da intervenção, ou em alguma palestra, ou na sociedade mesmo, alguém indica, a pessoa vem conversa comigo, algum conhecido me liga, eu dou um suporte para a família, e essa família não pode arcar com um custo particular, às vezes não tem plano de saúde, às vezes o plano não libera, então a gente acaba encaminhando para esses locais, que são ONGs, ou a APAE, tem a ONG aqui também do município, justamente porque a gente ainda carece no sistema público desse trabalho. Inclusive, o próprio sistema público aqui do município me procurou semana passada, justamente para tentar viabilizar algum tratamento para a prefeitura, porque tem uma lista de espera enorme sem tratamento, como muitos municípios, né? Então a realidade é essa, sim, a gente ainda precisa avançar bastante no sistema público e essas instituições filantrópicas preenchem essa lacuna, e eu acredito que elas vão ser ainda durante muito tempo essenciais para essa lacuna da população que ainda não tem um tratamento privado e que muitas vezes não consegue encontrar no sistema público um tratamento adequado. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Fábio, eu não sei se a maioria das pessoas tem a mesma perspectiva que eu, mas eu acompanho as coisas que a Academia do Autismo divulga e produz ao longo de todos esses anos e me parece uma instituição que produz muitas coisas em muitas frentes. São os cursos de pós-graduação, por exemplo, que já são bastante conhecidos, algumas campanhas específicas, né, temáticas até com pessoas da comunidade do autismo, sem falar em outras atribuições. Então eu queria te perguntar, ao longo desses anos, fazendo um overview sobre a Academia do Autismo, quais foram as principais marcas que vocês alcançaram e as principais contribuições na sua perspectiva para a comunidade do autismo? Olha, Thiago, eu considero assim um dos principais marcos essa disseminação da análise do comportamento com qualidade. A gente trouxe para o Brasil o primeiro curso digital de aba, o curso de aba para aplicadores da Academia do Autismo, né? Então ele nasceu em 2017, se disseminou no início de 2018, numa época onde a gente tinha muito poucos cursos digitais, antes da pandemia, né? E foi um curso que eu preparei com muito carinho, porque eu estudei muito, 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 visando ajudar meu filho. Montei o curso de acordo com a grade, que ainda não existiam os critérios ainda da BPMC, então a gente foi buscar lá no BCBA os critérios, trazer para cá, montar o curso. É um curso que só este curso já teve mais de 20 mil pessoas, pais e
terapeutas que fizeram esse curso desde essa época, já há mais de 7 anos, né? Esse curso já foi atualizado 2 vezes, então mais de 7 anos. Então, o impacto disso, todos os locais que eu vou, em eventos, todos os locais, muitas pessoas, muitos profissionais que hoje são referência nas suas áreas, me disseram já, muitos. Fábio, o primeiro curso que eu fiz foi aquele seu curso de aba para aplicadores. Eu comecei estudando aba com você, porque eu considero esse curso uma porta de entrada, né? Depois a gente precisa avançar mais, a gente tem a formação avançada, tem especialização, tem as certificações. Mas esse curso ele foi a porta de entrada da aba para muita gente, né? Então eu considero um marco, inclusive, para a disseminação da aba mesmo no Brasil, este curso. E eu tenho certeza que se os profissionais que atuam ou dizem que atuam com a aba hoje no Brasil tivessem passado por este curso ou por cursos similares, né, com essa ementa, com essa carga horária, eu tenho certeza que a realidade da aba no Brasil seria outra. Então a gente não precisa nem de muito, né? Se todos os aplicadores, os ATs, os terapeutas tivessem feito um curso com essa carga horária, eu tenho certeza que a realidade seria outra, a qualidade seria outra, porque a gente cobra bastante nos nossos cursos. Então esse eu considero um dos marcos. O próprio fato da disseminação do autismo, Tiago, a Academia do Autismo foi a primeira instituição totalmente focada no autismo, né, de capacitação no autismo, da América Latina. Então, quando a gente começou a parceria com a Hotmart, por exemplo, que foi desde o começo, nós somos parceiros deles, nós somos os primeiros a entrar na área do autismo com a Hotmart, o curso digital também. Então, especialmente na área digital, né? Essa coisa que hoje é tão comum, né? Na época a gente teve que desbravar, inclusive, a própria minha imagem, sabe? Porque na época as pessoas ainda tinham essa visão de que você vai pra internet, querer ganhar dinheiro, querer explorar a área, não entendiam muito bem como um trabalho, né? Como qualquer trabalho, né? Então eu considero que a Academia do Autismo abriu portas também para que outros profissionais fizessem isso. Muitos que estudaram conosco têm suas instituições hoje, fazem as mesmas coisas que a gente faz, né? Então eu acredito que a gente abriu portas para muitas pessoas também. Considero essencial isso. Acredito honestamente que a gente já ajudou muitas instituições filantrópicas com o nosso projeto Academia do Autismo Solidária. Nós selecionamos 10 instituições todos os anos, então nós já temos mais de 50 instituições que foram ajudadas. E a gente faz doações para essas instituições e a gente libera cursos, entrega materiais, a gente faz uma capacitação para essa instituição e libera doações. E os valores, né, eles correspondem a 10% da nossa assinatura, que é o Cia Autismo Plus, que também foi o primeiro streaming da área, né, do autismo, o Cia Autismo Plus. Hoje nós temos vários, né? Mas o Cia Autismo Plus ele continua ativo. A gente tem hoje mais de 4.000 assinantes ativos, né, na nossa plataforma de educação contínua. Também desde 2019, quando a gente lançou o Cia Autismo Plus. E uma parte dessa renda ela é doada. E por mais que não seja um valor astronômico, um valor que, por exemplo, para o sistema público seria um valor bastante irrisório até, mas assim, Thiago, o que a gente ouve, né? Porque a gente pede para a instituição gravar um vídeo para a gente depois, para dizer como que foi usado nessa verba, né? E tem instituição que fez biblioteca, que fez uma sala de atendimento, que consertou a estrutura em termos de telhado, de goteira que estava tendo em cima das crianças. Então, sabe, ajuda muito a instituição, né, essa doação. E a gente tem muito orgulho de ter esse braço filantrópico, né, de um braço de doações também, né? Então, eu considero essas frentes muito, muito importantes dentro da Academia do Autismo, né? E mais recentemente, com um braço de formação de profissionais. Além do curso ABA, hoje a gente tem esse vínculo com alunos, e eu tenho essa visão de liderança também, que eu tento levar para a Academia do Autismo, Thiago, que é de acreditar no desenvolvimento das pessoas. Então, eu quero realmente que os alunos eles estudem conosco, mas depois façam outros cursos, que cheguem mais longe do que a gente, né, que continuem a sua trajetória, é isso que nos motiva. Isso a gente leva tanto para os profissionais, e a gente tem muitos exemplos aqui. Por exemplo, a nossa diretora de ensino hoje começou como nossa aluna,
Xaluê Comin. Nossos mentores começaram como nossos alunos, hoje são mentores da Academia do Autismo, muitos têm seus projetos também, né? Dentro das clínicas, eu tenho muitos supervisores que começaram como AT, passaram a nível de coordenador. Eu tenho profissionais que entraram na área administrativa, na recepção, começaram a fazer uma graduação na área da saúde. Hoje são terapeutas na clínica, alguns indo a supervisor. Então, como a gente já tem uma história, né, de alguns anos, essas histórias das pessoas começam a aparecer cada vez mais. E isso deixa um legado, né, dentro da Academia do Autismo, que é muito rico, assim, né? Que é você ver as pessoas desenvolvendo a partir do trabalho que você faz. O principal de todos, né, que eu considero, e é algo que, assim como eu citei, né, que na Marinha a gente não conseguia medir quantos acidentes a gente evitou, eu não consigo medir também quantos autistas eu ajudei por meio da capacitação de profissionais de forma adequada. O que eu posso dizer é que toda formatura de curso eu falo a mesma coisa, né? Eu digo para os alunos que a missão da Academia do Autismo é promover qualidade de vida para as pessoas com TEA por meio da formação de profissionais. E que carregar um certificado da Academia do Autismo traz responsabilidade, porque a gente espera que eles nos ajudem nessa missão, que é a missão de lá no dia a dia assumir essa responsabilidade, fazer um trabalho bem feito, ético, eficiente, humanizado, porque se eles fizerem isso, eles estão contribuindo para a nossa missão, né? E ao mesmo tempo, se eles não fizerem isso, eles estão manchando o nome da nossa instituição, porque é o certificado da Academia do Autismo que está lá estampado na parede, né? Então a gente puxa muito essa responsabilidade e sabe que os alunos estão ajudando aquelas pessoas que, seja na área da educação ou na área da saúde, que eles estão atendendo. Então, quantos a gente já ajudou, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que foram muitas pessoas, né? E eu acho que esse é o principal legado da instituição aqui no país. A Academia do Autismo e você se fazem presentes em muitos eventos de autismo pelo Brasil. Inclusive, foi por causa dessas viagens que eu cheguei a te conhecer pessoalmente ali em setembro de 2022 no Rio de Janeiro, num congresso de autismo. E tendo esse contato frequente, o que você acha que evoluiu na organização e na gestão dos eventos de autismo, né, nesses congressos? E o que a comunidade ainda precisa melhorar ou aprimorar em relação a esse contato que ajuda também a formar outros profissionais e também atualizar sobre o autismo em lugares onde a informação chega, às vezes, com muita dificuldade, né? Sim, sim. Perfeito, Thiago. Eu lembro bastante desse dia, foi lá no CIAB, né, o Congresso Internacional de Autismo, né, no Rio de Janeiro. Eu participo de eventos desde 2016. O primeiro evento que eu viajei foi para Arapiraca, em Alagoas. Foi em 2016, foi a primeira viagem. E você, assim como eu, está há bastante tempo nessa e sabe que muitos eventos não são remunerados, a gente se desgasta bastante com viagens para participar. Eu sempre fiz um esforço grande para participar, porque nada substitui essa troca, especialmente em locais que muitas vezes não tem muitos eventos, né? Então eu tenho muitas viagens na bagagem. Nos últimos anos depois da pandemia, eu tinha desacelerado um pouco, mas ano passado eu voltei a fazer bastante viagens, foi um ano bastante intenso de eventos, e esse ano novamente será um ano bastante intenso também de eventos. Estou em muitos eventos aí pelo país, que eu já tenho a participação confirmada. Eu considero os eventos essenciais. A gente tem o nosso também. Agora em março vai ocorrer o meeting da Academia do Autismo, a quarta edição, vai ser aqui em Búzios, vai ser para quase 1.000 pessoas, 1.000 participantes, né? Vem pessoas de renome também, como a Carla Bertin vem a Anitta Brito, vem o próprio Manuel, vem o Irene Shimura e a Germana. Então vai ter uma equipe boa aqui com a gente, né? E o que eu percebo, Thiago, aí são alguns pontos. Primeiro eu percebo o aumento, esse é o lado positivo, um aumento de eventos. A gente tinha poucos eventos, então chegou uma época que a própria Academia do Autismo pensou em organizar congressos pelo país, porque era tão carente de eventos. Aí depois da pandemia, quando começaram a ter muitos eventos presenciais, a gente pensou assim, poxa, não faz mais tão sentido a gente ter eventos tão grandes em diferentes regiões, porque as regiões dos estados já estão tendo grandes eventos, né? Então hoje praticamente todos os estados têm eventos, né? Talvez no interior a gente ainda tenha dificuldade, mas muitas cidades do interior já estão tendo grandes eventos. Também o nosso é aqui no interior, por exemplo. Então a disseminação de conhecimento
tem crescido bastante, isso ajuda muito, muito, muito. O ponto que eu acho que a gente precisa refletir é que você, assim como eu, tá nessa já há bastante tempo, não entrou por acaso também, tem essa noção. Conversei com muitos outros palestrantes também ao longo do ano passado, que já estão nessa já há bastante tempo também, né? E entraram também de uma forma genuína no autismo, né? O que a gente precisa refletir é o intuito desses eventos, né? Eu considero que um congresso ele tem o intuito de disseminar conhecimento. Esse é o norte que não pode se perder, né? E o que a gente tem percebido é que alguns eventos estão indo para um caminho mais de glamourização, sabe? Uma coisa mais gourmet, digamos assim, né? É, e às vezes me parece que isso tem ficado em segundo plano, assim, sabe? Eventos onde o tempo de palestra é muito curto, muitos palestrantes escolhidos não necessariamente pelo conhecimento que vai passar, mas pelo alcance que ele tem, e a organização do evento mais como um festival ou como algo de atrações e pouco disseminação de conhecimento acadêmico mesmo, de conhecimento baseado em evidências, né? Então, eu acho que cabe a nós, que estamos nos eventos, entendermos que a área do autismo não tem dono e não precisa de estrela, sabe? Não precisa nós não somos, né, com todo respeito, né, artista, artistas, né, cantores, artistas famosos, né? Então, acho que não é algo que a gente precisa almejar. E ao mesmo tempo, é lógico que você chegar num evento e receber todo um reconhecimento, tirar fotos, participar, trocar com as pessoas, tantas pessoas que você inspirou e elas querem ter esse contato com você, esse carinho, e isso eu volto totalmente motivado, eu volto feliz, muito mais confiante para seguir em frente. Nos momentos difíceis, esse calor do público é o que faz a gente seguir. Né? Então, esse carinho do público é muito bom, sim. Mas a gente não pode perder o foco principal, que é chegar no evento e, de fato, disseminar um conhecimento de qualidade para quem está lá, é, prestando atenção, querendo aprender e precisa sair com um conhecimento adequado. Eu acho que a organização do evento tem que caminhar mais nesse sentido e as outras questões ficar em segundo plano, assim. Então, me preocupa um pouquinho. Eu percebo muito essa diferença de quando eu comecei lá 2016, 2017, para os eventos que eu participei mais recentemente, essa diferenciação, não somente da organização, mas também muitas vezes do próprio time de palestrantes, do público, de todo um contexto mesmo social, né? Além de empreendedor, pai, né? Então tem toda uma trajetória também, imagino eu, de cuidado com seus filhos. Existem também diferentes interesses e outros gostos, acredito eu. Então, aqui no Espectros nós falamos muito sobre autismo, porque o autismo acaba sendo, na maioria das vezes, o centro da vida das pessoas. Mas eu queria te perguntar, fora dessas questões do autismo e do seu trabalho, o que você gosta de fazer nas horas vagas? E bastante coisa. Olha, primeiro, eu gosto muito de esporte, atividade física, gosto bastante até por esse histórico militar também. Joguei muito futebol antes de entrar para a Marinha. Dentro da Marinha joguei em alguns times, né, e seleções de Marinha também. Então eu continuo jogando meu futebol uma vez por semana. Gosto de jogar tênis também. Frequentemente jogo tênis. Faço atividade física também em casa. Então, essa parte de atividade física e esporte eu gosto bastante. Nas horas livres eu gosto muito de pescaria também. Então, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou pescar. Isso me lembra muito, né, a época onde eu pescava com meu pai. Foi com ele que eu aprendi, né? Aprendi, fiz muito com ele. Meu pai faleceu há 3 anos, então é algo que eu gosto muito de manter, de fazer. Gosto de passar um tempo com os meus filhos e aprendo muito com eles, não necessariamente de intervenção no autismo, mas um tempo de qualidade com os meus filhos, brincando, me divertindo, né? Então, isso me faz muito bem também. E gosto muito de estudar e trabalhar, é algo que para mim é um prazer. Eu gosto mesmo de empreender, de ter ideias, de ver as coisas
funcionando, de vencer desafios, né? Então, sempre que eu tenho também um tempo, eu penso em produzir algo. Então, agora, por exemplo, no recesso do final do ano, né? Eu escrevi um livro, então eu estava aproveitando a minha vida, estava fazendo outras coisas, mas, né, acordava de manhã, tomava um cafezinho, sentava no computador e ia escrevendo um capítulo. Então, é um livro que eu vou lançar. Então, às vezes, eu estou pensando em algumas ideias para as empresas, algum projeto novo, e disso, às vezes, sai um software, sai um livro, sai uma clínica nova, sai um projeto novo com alguém. Então, eu estou sempre, né, pensando em colocar as minhas ideias em prática, né, tentar fazer os sonhos virarem realidade. Então, isso me motiva bastante, é algo que eu gosto bastante também. E essa parte de desenvolvimento pessoal, Thiago, que eu invisto e gosto muito. Isso me leva a ler bastante sobre liderança, comunicação não violenta, autoconhecimento, a visão científica de felicidade, né? Eu gosto bastante de ler sobre isso também. Então, estou sempre buscando ler psicologia, filosofia, livros de autoajuda. Então, gosto bastante dessa parte. E outras áreas da vida também. Estou sempre lendo e tentando empreender a parte de investimentos também em algumas áreas. Então, eu tenho um sítio no sul que eu gosto bastante. E sempre que eu tenho um tempinho, eu tô lá. A gente tem a criação de ovelhas lá, sempre pensando em projetos para o sítio também. Então, eu gosto muito desse contato com a natureza. Sempre que possível, eu fujo um pouquinho. Minha vida sempre foi no interior. Morei em capital, no Rio de Janeiro, durante 6 meses. Não me adaptei. Voltei para o interior. Não pretendo sair, né? Tanto o Rio Grande quanto aqui São Pedro da Aldeia, onde eu moro, no Rio de Janeiro, são cidades pequenas, uma de 100 mil habitantes, outra de 200 mil habitantes. O meu sítio é mais afastado. Sempre que eu gosto, sempre que eu tenho tempo, eu alugo algum sítio, algum local mais tranquilo para passar um tempo. Então eu gosto bastante disso. E o contato com a natureza como um todo, né? A região aqui é uma região de lagoas, de praias. Então sempre que eu posso, eu tô na praia, tô na lagoa. Na lagoa eu faço um stand-up paddle também. Então eu gosto muito desse contato com o ar livre, seja em cachoeira, seja em sítio, seja em alguma trilha ou na praia, mas eu gosto bastante também desse ambiente do interior, desse ambiente mais tranquilo, assim, né? Isso me ajuda bastante a ter uma vida com qualidade. Aqui no Espectros, nós sempre encerramos os nossos episódios com o quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e o nosso entrevistado diz algo que corresponda a esse tema que foi pronunciado. Então, vamos começar. Uma palavra que te resume. Humanidade. Último livro lido. Uma vida com propósitos. Uma viagem marcante. A última viagem para o Rio Grande do Sul de avião com os meninos. Um defeito. Teimosia. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma pessoa viva ou uma figura histórica. Eu acho que eu gostaria muito de ter conversado bastante com Santos Dumont. Um conselho que você daria à sua versão mais jovem. Acredite mais em você. Um sonho. Ver os meus filhos se desenvolverem com cada vez mais autonomia. Uma banda ou um artista que você gosta. Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger. E um artista que você detesta. O próprio Humberto Gessinger diz numa música, né? Eu não consigo odiar ninguém. Eu sou um pouco assim, sabe? Eu não guardo muito rancor, assim, muito ódio, detesta, mas eu não gosto, por exemplo, de músicas mais um assédio mais sexual ou que tem um vínculo mais voltado para violência, que estimulem coisas que eu acho que a sociedade não precisa. Isso leva a alguns artistas, como por exemplo a Anitta. Eu não gosto, por exemplo, da Anitta. Um filme. Olha, tem vários, cara. Eu lembro de um que eu gostei muito, que é Armagedon. Prato favorito. Prato favorito. Panqueca da minha mãe. Uma bebida. Uma bebida. Suco de cupuaçu. Uma comida que você não gosta. Eu não gosto de poucas coisas, mas se tiver beterraba, por exemplo, eu não como. Acho que é a única coisa que eu sinto aversão mesmo, beterraba. E pra finalizar, frase favorita. Frase favorita? Nunca desista dos seus sonhos. Fábio, muito obrigado por você ter participado aqui do Espectros e compartilhar a sua trajetória, tanto da vida pessoal quanto em relação à questão do autismo. E eu queria te dar espaço, então, para que você falasse o que você quiser, alguma mensagem, alguma questão que não foi abordada nessa entrevista, fique à vontade, o espaço é teu.
Perfeito, Thiago. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer enorme participar com você e esse tipo de entrevista, especialmente, né? Sem uma pauta definida, sem um preparo antes, né? Vai fluindo de uma maneira genuína. Isso é muito bacana, né? Então, acho que vai ficar muito bom o resultado. Então, agradeço aí, parabéns pelo trabalho de vocês. A mensagem que eu deixo é, especialmente para os pais que estão acompanhando, que talvez estejam passando por um momento mais desafiador ou entrando nesse universo recentemente, né? É justamente um pouco do que eu disse agora no final, né? Não desistir dos sonhos, não deixar a peteca cair, né? Contar com profissionais que confiam, com boas leituras, com boas instituições. Hoje a gente tem muitas pessoas fazendo trabalhos excelentes na internet, então contar com esses conhecimentos justamente para conseguir sair de uma fase muitas vezes de negação, de raiva, de culpa e encontrar as potencialidades e principalmente enxergar as possibilidades e também as coisas positivas, né, os aprendizados, as coisas positivas que esse novo universo pode nos trazer, né? Assim como para mim, por exemplo, passou a ser o meu propósito, o meu sentido de vida. Então, algo que em algum momento, né, me gerou tristeza, choro, né? Hoje, eu não consigo ver a minha vida sem o autismo. O autismo mudou totalmente a minha vida em todos os aspectos. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, mais empática, mais aberta, mais altruísta. Eu me tornei um profissional muito melhor, porque eu estudo muito a área para entender. E isso me levou a outros desafios, como me tornar um líder melhor, me relacionar melhor com as pessoas, entender melhor de finanças, entender melhor de gestão de clínica. Então, me tornei um profissional muito mais completo, um pai muito melhor também, e passou a ser ali o meu propósito de vida. Profissionalmente, economicamente, a minha vida socioeconômica se desenvolveu muito com o meu trabalho na área do autismo. Então, sou muito grato à área do autismo, e assim como eu, muitas pessoas também encontraram, né, a sua motivação a partir de uma dificuldade. Esse que é o segredo da vida, e é isso que eu gostaria de deixar para os pais que estão nos ouvindo. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em março. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.